Então vamos louvar o nosso Deus, aproveite para elevar o seu pensamento, aproveite para orar talvez nesse momento, através de cada uma das letras que serão cantadas, tá? E aí do seu lugar, coloque a voz para fora, se expresse diante desse Deus Todo-Poderoso. Vamos cantar. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, Santo, justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, Santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, Santo, todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, Santo, Santo.
crianças para a próxima música. E eu quero ver se as crianças sabem o que aconteceu depois que Jesus morreu. O que aconteceu no terceiro dia? O que aconteceu, criançada, no terceiro dia? Benjamin, depois que Jesus morreu, o que aconteceu no terceiro dia? Ele ressuscitou. Muito bem! Então, essa música fala que Jesus ressuscitou. Vamos ensinar os gestos para os adultos? Nessa música, a gente vai fazer uma divisão. As meninas pequenas e grandes cantam comigo, e os meninos pequenos e grandões cantam com o Fabrício. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia Jesus a morte venceria. No terceiro dia Jesus a morte venceria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Mulheres, no terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia Jesus a morte venceria. E no terceiro dia Jesus a morte venceria. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Muito bem. Vamos cantar agora sobre a nossa esperança. A esperança sobre a vida e a morte. A esperança em vida e morte, Cristo é em quem confia o nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer, e quem nos guarda até o final, é seu amor, Cristo eternal. Cante, Aleluia, eterna esperança. cante, Aleluia, a razão da nossa fé. vida e morte Cristo Quem pode dar
Deus e Pai, o Senhor é a nossa esperança, ó Pai. Uma esperança que é vivida, que é cantada, que foi cantada aqui nessas músicas, Pai, que será testemunhada agora através do batismo. Deus, o Senhor é a nossa doce esperança, Pai. Obrigado por ser o nosso Salvador e por Ti nós vivemos, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus que nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar o seu lugar. Bom dia, muito bom dia. Que alegria é ouvir a transformação que Cristo fez, né, na vida dessas pessoas. E eu não sei vocês, mas geralmente no batismo eu também começo a olhar para trás e lembrar de tudo que Jesus fez na minha vida, a misericórdia, e como é bom a gente poder se alegrar com todas essas pessoas, né? As crianças acima de 7 anos permanecem aqui conosco hoje, estão de castigo. E as de 6 anos e 11 meses podem subir, já subiram inclusive, né? Muito bem, hoje nós tivemos no domingo passado, na verdade, o encerramento da nossa série em Eclesiastes. E hoje é um domingo muito especial, um domingo de batismo. E também nós vamos iniciar uma espécie de advento até o Natal, onde essas mensagens, né, hoje estamos dia 24 de novembro, há um mês aí, da noite de Natal. E nós vamos então iniciar uma série de mensagens, serão 4, até o dia do Natal, sobre exatamente a vinda do Messias. Isso tem tudo a ver com aquilo que nós celebramos, aquilo que nós simbolizamos no batismo, que é a salvação que nós temos em Cristo, né? Porque o Messias veio para salvar a humanidade, e o batismo é justamente essa identificação, esse símbolo daquilo que aconteceu já no coração e que é simbolizado então nas águas, né? A morte para si mesmo e o nascimento para essa nova vida. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Nós não podemos sair assim de vereda do Antigo Testamento, né? Acabou Eclesiastes, vamos saindo aos poucos. Então agora ainda permanecemos lá no Antigo Testamento, o livro de Isaías, no capítulo 53. Texto muito conhecido. E o tema dessa mensagem nessa manhã é o servo sofredor, o Natal e o batismo. Então vamos ler todo o capítulo 53 de Isaías. Acompanha comigo, por favor, a leitura da palavra de Deus. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca.
Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque hoje podemos ver o que o Senhor tem feito na vida dessas pessoas que se batizaram. Lembrarmos, Pai, daquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua obra de salvação. Obrigado porque hoje, nessa nova série de mensagens, onde meditaremos a respeito do Natal, essa data tão importante para nós, Pai, pois foi a Tua vinda a este mundo. O Senhor se fez um de nós. O Senhor foi castigado no nosso lugar, como lemos aqui. Muito obrigado por isso, Senhor. Te entregamos esse tempo, que o Senhor use conforme a Tua vontade, Pai. Abre nossa mente, abre os nossos corações, que Teu Espírito Santo, Senhor, vá falando conosco e usando esse tempo de acordo com a Tua vontade e o Teu propósito. É em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Amém. Muito bem, então, aqui em Isaías 53, nós temos esse plano de redenção de Deus que nos é revelado. E esse plano de redenção se cumpre justamente na data em que nós comemoramos e que chamamos de Natal. E ela se manifesta através de nossas vidas como um símbolo no batismo. Então essas coisas todas estão interligadas, estão ligadas. E esse texto aqui tem, o livro de Isaías, ele tem alguns aspectos singulares. Ele foi escrito durante muito tempo. Inclusive, vários teólogos defendem a ideia de que vários autores escreveram um livro. Ele tem algumas mudanças bruscas de tipo de escrita, e então eles defendem a ideia que não foi somente um homem que escreveu, mas vários autores. E por que isso é importante? Porque isso foi escrito muito e muito tempo antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Ao lermos, como nós já conhecemos a vinda de Jesus, a gente consegue identificar todas as nuances do texto a respeito da vinda do Messias. Mas nós precisamos lembrar que os leitores originais, eles estavam na expectativa da vinda do Messias. E isso foi escrito mais ou menos 500, 400 anos antes de Jesus encarnar, né, e adentrar a história, a nossa história aqui na Terra. Então, a encarnação de Cristo, essa que é celebrada no Natal, o nascimento do Messias, ele foi prometido desde o início. Na verdade, desde o início da história da humanidade, lá em Gênesis, no capítulo 3, quando a humanidade cai, nós já temos ali uma promessa de Deus, de que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E desde lá, o povo ficou esperando a vinda do Messias. E quando o Messias chegou, o que aconteceu? O seu povo o rejeitou. E essa é a história da redenção de Jesus Cristo. Poucos, como nós vamos ver aqui, olham para Jesus numa primeira vez e se sentem atraídos por Ele. Né? O texto começa dizendo que, de fato, Ele não tinha qualquer coisa que nos atraísse. Né? Uma canção, inclusive, que nós cantamos aqui. Então, essa encarnação que nós celebramos no Natal, essa missão redentora que culmina na cruz e na ressurreição de Jesus, ela também é simbolizada, essa identidade nossa com o batismo, com Cristo, é simbolizada, então, no batismo. E eu gostaria que nós olhássemos com um pouquinho mais de atenção algumas partes desse texto que são muito importantes para todos nós e que a gente entendesse algumas verdades bem importantes aqui. Mas, obviamente, que não sem antes... vocês acharam que porque a mensagem é mais curta não teríamos a rima, né? Eu sei que estavam pensando e preocupados com isso, mas nós teremos, não fiquem preocupados com isso, tá? E ela diz o seguinte: no Natal celebramos a vinda do Messias, profetizado há tempos pelo profeta Isaías. No batismo externamos com alegria e louvor a nova vida em Cristo, o nosso Salvador. Certo? E o primeiro ponto dessa mensagem
que tem essa visão de Jesus como o servo sofredor. Esse capítulo de Isaías se refere a Jesus como sendo esse servo humilde, sofredor, mas também vitorioso, como vamos ver. A primeira característica que ele fala é a respeito do servo humilde. Ele fala a respeito da aparência, nos versículos 1 até o 3. Principalmente no versículo 2, ele diz: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência, para que o desejássemos. Então Isaías já está profetizando que o Messias seria rejeitado, que o Messias não seria alguém que as pessoas iriam olhar e se vislumbrar com ele. Não necessariamente Jesus era feio, pode ser que isso signifique também a aparência física de Jesus como sendo feio, Mas o fato aqui, o que o profeta quer dizer é muito mais na questão de que nós, seres humanos, desejamos aquilo que é pomposo, que é bonito, que é poderoso, Só a gente vê as redes sociais por aí, quem tem mais seguidores, São as pessoas que vão, de algum jeito, se popularizando, que vão mostrando alguma coisa que todo mundo queria ter. E é justamente isso que o profeta Isaías está falando a respeito do Messias. Ele não vai ter nada disso. Ele não vai vir montado num cavalo celestial alado, rodeado de anjos e seres celestiais, brilhando com mais do que a luz do sol. Isso vai acontecer, mas na sua segunda vinda. Na sua primeira, ele vai nascer entre os animais, num estábulo, numa manjedoura. Então é nesse sentido que o profeta está dizendo: nele não havia nada que atraísse a gente. Não vai haver nada, Ele está falando no passado. Quando o Messias vier, vai haver ali que atraia. Então, os libertadores, durante a nossa história, eles são pessoas que são dominadoras, pessoas que são poderosas. Normalmente era um rei, ou alguém que era muito poderoso, que eram enérgicas, atraentes, até fisicamente. E por esse magnetismo atraíam as pessoas. E o profeta Isaías está dizendo: nada disso vai acontecer com o Messias. E aí então ele fala que, em vez de o Messias entrar em cena como um poderoso carvalho, uma árvore estrondosa, grande, gigante, diz não, como um broto tenro, como uma raiz saída da terra seca, algo pequeno, aos nossos olhos quase insignificante, um bebê na manjedoura, entre os animais no estábulo. É assim que o Criador de todas as coisas abriu mão da sua majestade, da sua glória, e nasceu numa manjedoura. O teólogo chamado John Oswalt, ele diz o seguinte: um homem calmamente chegando ao grande pregador do dia e pedindo que fosse batizado. Vocês lembram quando Jesus chega para João Batista, que estava pregando para todo mundo, e pede para ser batizado? Esse é o advento do homem que seria proclamado como o Salvador. Não é esse quem pensamos ser o braço do Senhor. Estivemos esperando um major engalanado a liderar nossa parada triunfal. Os nossos olhos se sentem cheios e satisfeitos com um esplendor superficial. Este homem, diz Isaías, não terá nada disso. Como resultado, nossa vista passeia pela multidão em busca dele e nem assim o divisamos. O seu esplendor não está na superfície. E os que não se dispõem a olhar para além da superfície jamais o verão. Muito menos lhe prestarão a atenção. Então ele capta muito bem a ideia de que Jesus, a sua beleza, a sua majestade, ela não era externa, mas ela era interna, em quem ele era. E não estava nem na sua mensagem, porque o que salva não é a mensagem que Jesus trouxe, mas é a pessoa de Jesus que salva. A mensagem que ele trouxe é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é a mensagem que salva, mas é a pessoa que salva. Então, no Natal, Jesus nasceu nessa manjedoura, longe das expectativas da humanidade, das pessoas, longe das expectativas de ser um rei pomposo, terreno, como os seus discípulos, inclusive, esperavam que ele fosse, quando o conheceram. E seu nascimento tão humilde, ele cumpriu exatamente o que o profeta Isaías falou 400, 500 anos antes da sua vinda, assim como muitas profecias da Bíblia. E trazendo para os nossos dias, o mundo hoje continua rejeitando a Cristo, porque a sua mensagem ela é escandalosa.
A sua mensagem, ela vai exatamente contra aquilo que o mundo ensina como sendo bom, como sendo aproveitável. Jesus diz: abra mão da sua própria vida. Aquele que deseja ganhar o mundo, perderá a sua alma. Mas quem perder a sua alma, a sua vida por minha causa, esse sim é quem ganha. Entendem como isso, para quem não conhece a Cristo, é um absurdo, não tem lógica nenhuma? Jesus diz: quer ser meu discípulo? Então, diariamente, tome a sua cruz e me segue. E a cruz que Cristo está oferecendo não é um problema, não é uma doença, não é uma pessoa irritante, não é nada disso. A cruz é morrer para si mesmo todos os dias. Isso é carregar a nossa cruz diariamente. Fazer morrer os nossos desejos. Sair do volante do carro e sentar no carona e deixar que Ele conduza a nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, o mundo continua rejeitando a Cristo. E Ele não impressiona mesmo à primeira vista. Mas conforme nós vamos conhecendo, conforme vamos ouvindo a sua obra de redenção, aí sim nós vamos sendo impactados pela verdade do Evangelho e começamos a entender que a grandiosidade não está na aparência, não está por fora, mas está na pessoa de Cristo. Então, muito cuidado. Muito cuidado. O Evangelho ele é muito simples. Muito cuidado ao buscar coisas grandiosas, pessoas grandiosas. O próprio Senhor Jesus não veio desta forma. Nós precisamos aprender a valorizar a humildade de Cristo. E essa humildade vai nos lembrar constantemente de que nós precisamos de salvação. A teologia mais básica que existe é de que Deus é Deus e que nós não somos Deus. E que nós precisamos de salvação. Mas o texto continua, e aí então Isaías fala desse servo sofredor e fala a respeito do seu sacrifício substitutivo nos versículos 4 até o 6. Ele diz ali que certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E aí no final do versículo 5 ele diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Jesus assumiu o castigo que eu e você justamente merecíamos. E eu sei que talvez quem está mais tempo na vida de igreja, aqui na Aliança, já ouviu tantas vezes essa verdade que ela perde a sua profundidade, o seu peso. Nós estamos dizendo que aquele que tinha todo o poder para julgar, com justiça, com retidão, derramar sua ira sobre todos nós, de forma justa, escolheu beber o cálice da ira no nosso lugar. É como se nós pegássemos o criminoso mais terrível e dissesse para ele: deixa que eu vou pagar a sua pena no seu lugar. E a pena dele era uma pena de morte. Você faria isso? Se colocando no lugar de Deus Pai, você que é mãe, você daria o seu filho para morrer por alguém assim? Pagar a dívida desse homem? Foi exatamente isso que Cristo fez por nós na cruz. Havia todo um sistema sacrificial no Antigo Testamento, onde os animais eram sacrificados para ver o perdão, a expiação dos pecados. Tanto é que João Batista vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus substitui todo esse sistema sacrificial dos animais do Antigo Testamento, sendo Ele mesmo o Cordeiro perfeito, que agora, de uma vez por todas, toma o nosso lugar e nos substitui, paga o preço, quita a nossa dívida. E mais, deposita um valor que nunca acaba, de perdão diante de Deus Pai. Esse é o sacrifício de Cristo na cruz. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele expiava o pecado, ele pagava o preço daquele pecado temporal. Mas a preocupação de Deus não é só com esse pecado temporal. Esse é muito sério, tem consequências muito sérias. Mas eu e você fomos criados por Deus de forma a seres eternos, como seres eternos. E a grande pergunta é: aonde nós passaremos a eternidade? E o sacrifício de Jesus na cruz, essa substituição de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, é justamente para pagar o preço da nossa eternidade. O sistema sacrificial pagava
o pecado temporal. Jesus paga o pecado temporal e o pecado eterno. E hoje nós temos a esperança dessa nova vida simbolizada no batismo, de passarmos a eternidade com Cristo no novo céu e na nova terra, porque um dia Ele nos substituiu na cruz. No Natal, lá em Mateus capítulo 1, 21, o anúncio do anjo para José já apontava para esse pecado. Ele fala que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. É por isso que Maria estava grávida, porque aquele que viria salvaria o seu povo dos seus pecados. Então nós temos essa profecia em Isaías e ela é retomada durante a visita dos anjos para falar com Maria e depois com José ali no advento de Cristo para essa terra. Então o batismo é esse símbolo da nossa aceitação desse sacrifício substitutivo de Cristo. E nós somos chamados a morrer para o pecado e ressuscitar ou viver uma nova vida. E isso não se aplica somente àqueles que se batizaram hoje. Aqueles que são batizados há mais tempo, você tem o mesmo compromisso de morrer para si mesmo, diariamente, e viver essa nova vida com Cristo. Ele veio para substituir a nossa culpa, para pagar a nossa culpa na cruz, nos substituir na cruz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Ele bebeu do cálice da ira justa de Deus Pai, que eu e você deveremos beber por toda a eternidade. Aqueles que creem, pela graça de Deus, hoje, podem ter essa esperança da vida eterna com Ele no céu. E a pergunta, nós estamos vivendo como aqueles que receberam tamanha cura por meio do sacrifício de Cristo? Como Mateus bem falou, o batismo ele não é a formatura. Não acabou porque você se batizou. O batismo não salva ninguém. O batismo é um símbolo da salvação que já aconteceu no seu coração. E você tem vivido uma vida como de alguém que foi salvo por Cristo? Você tem buscado morrer para si mesmo diariamente? Gente, como é difícil morrer para si mesmo. Como é difícil abrir mão dos nossos desejos, daquilo que nós achamos que é certo, para viver aquilo que a Bíblia diz e a palavra de Deus dizem que são certo. A terceira ideia que Isaías traz a respeito do Messias é esse servo obediente. O seu silêncio e a sua entrega, a partir do versículo 7 até o versículo 9, aí do capítulo 53. O versículo 7 diz: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Foi levado como um cordeiro para o matadouro. Isaías então apresenta esse servo sofredor como alguém que aceita o sofrimento em obediência e submissão ao Pai. E isso no Novo Testamento fica muito claro lá no Jardim do Getsêmani, onde Jesus pede: Deus Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia, e não é só questão física da crucificação, Jesus ia beber do cálice da ira do Pai. Tanto é que na cruz ele cita o Salmo e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Algo acontece nesse relacionamento eterno da Trindade, que nós nunca vamos entender, provavelmente. E Jesus sabia disso, e ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Diante de Pilatos, bastaria Jesus falar e uma legião de anjos chegaria ali e acabaria com toda aquela situação, a sua prisão, a sua dor física, o seu sofrimento, mas ele permanece em silêncio. Pilatos ainda até se engana, achando que ele tem autoridade para soltar ou não Jesus. Jesus diz para ele: não sabe, se eu quisesse, a autoridade que tu tem, na verdade, foi o Pai que te deu. Em submissão, Jesus permanece calado. Mesmo sendo injustiçado, mesmo não tendo feito nada, ele obedece ao Pai até o fim. Desde o seu nascimento, ele viveu em submissão total ao plano de redenção do Pai. E mais uma vez, o batismo
ele também representa este compromisso, essa obediência que todo cristão é chamado a ter a respeito de Deus. Ao seguirmos a Cristo, nós somos chamados, como eu falei antes, a carregar nossa cruz, a morrer para nós mesmos, a diariamente viver para a glória de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, rapidamente esquecemos esse propósito. Rapidamente nós começamos a viver para nós mesmos. Rapidamente nós estamos vivendo para o nosso trabalho. Rapidamente estamos vivendo para o dinheiro. Rapidamente estamos vivendo para qualquer uma viagem, qualquer coisa do tipo. E não para Deus. Muito rapidamente. Nós precisamos estar muito atentos às tendências de nossos corações. Temos aceitado o plano de Deus para nossas vidas? Mesmo quando isso envolve dor, mesmo quando isso envolve renúncia. Se você está passando por um momento difícil, lembra desse momento em que Jesus passou também, no Getsemane, no seu julgamento, na cruz. O propósito de Deus, às vezes, vai ser nos conduzir por caminhos difíceis, caminhos que são dolorosos, mas que lá na frente vão produzir o fruto que Deus quer que seja produzido em nós. Será que temos nos submetido a Deus em obediência, assim como Cristo fez, como servo se submeteu ao Pai? Ou nós relutamos bravamente para manter os nossos planos, as nossas vontades, os nossos desejos? E por fim, então, nós temos o servo vitorioso, a sua ressurreição e o fruto do seu sacrifício, versículos 10 até o 12. O versículo 11 diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos. O sofrimento de Jesus, então, resultaria nessa justificação de muitos. Isaías profetiza a sua ressurreição implícita aqui. Ele diz o servo verá o fruto da sua obra. Ou seja, ele vai morrer, mas ele vai ver o fruto da sua obra. Ele vai ressuscitar. E isso tem dois pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista do servo de Cristo, do Messias, que quando isso acontece, ele sente então essa alegria de alguém que terminou um trabalho importante e bem feito. E o que ele fala na cruz? Está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morre. Está consumado. Está feito. Cumpri a vontade do Pai. Cumpri o propósito pelo qual eu vim ao mundo. E ficou satisfeito. Mesmo lembrando de todo o sofrimento que ele passou, ele fica satisfeito ao ver o resultado. Principalmente porque isso diz respeito à obediência e submissão ao Pai. E outro ponto de vista é do povo. O sofrimento do servo termina, e isso traz para a salvação para muitas pessoas. E pelo conhecimento da sua obra, o que diz ali no texto? Ele justificará a muitos. Agora é possível conhecer essa obra de salvação e ser salvo pelo conhecimento do justo. A gente pode conhecer, cada um de nós aqui conheceu, ouviu a respeito da salvação de Cristo e creu naquilo que Ele fez na cruz. E se você não fez isso, hoje é uma oportunidade para fazer. Mais uma vez, a cada batida do seu coração, Deus está te dando a oportunidade de começar uma caminhada com Ele, de entregar a sua vida nas suas mãos. A cada respirada é mais uma oportunidade. Depois que nossos dias terminarem, não haverá mais essa oportunidade. Pelo conhecimento da sua obra, Ele vai justificar a muitos. E então no versículo 12, nós temos esse retorno de Cristo ao céu, sentado à direita de Deus, coroado de glória, honra e majestade, nesse poema aí que Isaías escreveu. Estamos encerrando, não fique ansioso. Vai dar tempo de fazer o almoço. No Natal nós celebramos a vinda
daquele que seria exaltado após a sua morte e ressurreição, como descrito lá em Filipenses, no capítulo 2, onde fala a respeito dessa obra de Cristo se despir da sua glória, da sua majestade, para ser um de nós. E no batismo, então, nós celebramos essa vitória. Aquilo que aconteceu no meu coração ao crer em Cristo é simbolizado, então, no batismo. Nós somos parte desse fruto do sacrifício de Cristo. E nós somos chamados para produzir frutos para a glória de Deus. Como diz o próprio Senhor Jesus no capítulo 15 de João, naquele famoso capítulo sobre a videira e os ramos. Somos chamados também a frutificar pelo Messias. Então Isaías 53 nos revela esse Messias humilde, esse Messias sofredor, obediente, esse Messias vitorioso, que cumpriu aquele propósito ao qual ele veio para fazer. E no Natal, então, celebramos essa sua vinda. No batismo, nós nos identificamos com a sua morte e com a sua ressurreição. Imagine um homem que recebeu um cheque, nem sei se existe cheque, um Pix, né? Recebeu um Pix. Cheque revelou a minha idade agora. Recebeu um Pix, um valor altíssimo, mas ele não usa esse dinheiro. O dinheiro fica lá, parado. Ele não desfruta, ele vive uma vida de pobreza, uma vida de miséria, uma vida de necessidade. É exatamente isso e assim que muitos e muitas pessoas celebram o Natal. O que eu quero dizer com isso? Celebram o Natal, sabem a respeito de o que significa o Natal, até sabem que não tem a ver com Papai Noel, que é o nascimento de Jesus, alguma coisa nesse sentido, mas não experimentam, não desfrutam de um relacionamento pessoal com esse Messias, com esse Jesus. Tem o valor à disposição, mas não desfruta disso. Sabe que está ali, mas não participa disso. Muitos e muitos têm celebrado o Natal desta forma. Não basta saber sobre o presente. Não basta saber que Jesus é o Messias. Não basta saber que Ele é o Salvador. Saber, muitos sabem. O diabo sabe. Os demônios sabem. É necessário arrependimento. É necessário crer. É muita diferença entre eu saber que um remédio vai curar minha doença e eu tomar esse remédio para curar minha doença. Só saber, só conhecimento cognitivo não vai levar ninguém para o céu. Nós precisamos de arrependimento, precisamos crer pela fé nos méritos conquistados por Cristo na cruz. Então hoje, nesse dia de batismo, nesse início de advento, de Natal, seja uma renovação de compromisso para você que já crê em Cristo. Seja talvez um recomeço, ou talvez um incentivo a permanecer firme como você está hoje. E se você não conhece a Cristo, se você não tem um relacionamento pessoal com Cristo, que hoje você decida conhecer mais a respeito desse Cristo, desse Messias. Conversa com quem te trouxe. Pergunta, tira dúvida. Nós não temos que ter medo de perguntar a respeito de Deus. Não temos que ter medo de perguntar, tirar nossas dúvidas a respeito da Bíblia. Hoje, como eu falei anteriormente, é mais uma oportunidade que você tem de conhecer o Evangelho da graça de Cristo. E principalmente conhecer a pessoa de Cristo e iniciar um relacionamento pessoal com Ele. Amém? Vamos orar, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque esse texto, escrito tanto tempo antes da Tua vinda, já revelava como seria o advento da Tua chegada, Senhor. Obrigado, porque o Senhor, por amor, por misericórdia, por graça, sem mérito nenhum nosso, Senhor, decidiu morrer na cruz, em nosso lugar. Obrigado por ser este servo humilde, este servo manso,
esse servo obediente, este servo vitorioso, no qual nós podemos depositar toda a nossa vida. E o qual nos dá a esperança de um dia habitarmos no novo céu e na nova terra, junto com o Senhor, onde não haverá mais pecado, nem choro, nem tristeza, Senhor. Obrigado por todos esses que se batizaram, que foram apresentados. Obrigado porque podemos olhar para trás em nossas próprias vidas e vermos como o Senhor tem nos conduzido até aqui, tem cuidado de nós, de coisas, Pai, que talvez nós nem saibamos. Obrigado porque o Senhor é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Nos ajuda, Senhor, a termos humildade de reconhecer que diariamente precisamos do Senhor, que constantemente precisamos da ação do Teu Espírito Santo em nós. Muito obrigado porque o Senhor um dia morreu naquela cruz no nosso lugar. Muito obrigado por essa alegria que podemos experimentar mesmo em momentos difíceis, aonde sabemos que esse bom pastor está nos conduzindo. Obrigado, Jesus, porque hoje nós temos esperança, e essa esperança é Tu. Obrigado, Jesus, pelo relacionamento que podemos ter com o Senhor, por causa do Teu sacrifício substitutivo na cruz. Que saímos daqui hoje, Senhor, refletindo a respeito de nossas próprias vidas, aonde temos falhado, onde temos caído, aonde devemos perseverar, aonde devemos continuar crescendo. E nos capacita, Senhor, a ter mudanças que gerem frutos, Pai. A nos arrependermos, Senhor, de nossos pecados, voltarmos atrás e recomeçarmos com o Senhor. Ou talvez começarmos uma vida contigo. Que Teu Espírito Santo, Pai, fale com cada um de nós. Abençoa, Senhor, o nosso dia, a semana que temos pela frente também, de acordo com a Tua vontade. É em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Então nós encerramos por aqui a nossa celebração. Que Deus abençoe a cada um de nós e até domingo que vem, se Ele assim permitir.